Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre endometriose e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos: o que é endometriose, quais são suas causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e tem cura essa doença? Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, endometriose, o que é? Bom, nada mais é do que o tecido endometrial, que é o revestimento mais interno da parte do útero, que é onde o embrião se implanta normalmente, ele acaba indo para outros locais e implantando nesses locais esse próprio tecido. E quando a paciente tem um ciclo ovulatório, uma menstruação, ela menstrua não só no tecido endometrial dentro do útero, como nesses locais que esse tecido se implantou. Exemplo de locais: ovários, trompa, bexiga, intestino, parte anterior e posterior do útero pelo lado de fora. Então, endometriose se implanta em todos os lugares possíveis. Doutor Pedro, bem na real, eu não entendi direito o que é a endometriose. Certo, meninas? Então eu vou desenhar para vocês e mostrar. Tá, então aqui nós vamos falar sobre endometriose. O que é a endometriose? Agora eu vou desenhar um útero. Muito bem, então aqui nós temos ovários, trompas, útero, colo uterino. O que é a endometriose? A camada mais interna do útero, que é essa aqui, nós chamamos de endométrio, ok? O que acontece na doença da endometriose? É quando esse tecido aqui, seja pela menstruação que desce, ou que volta, ou por uma causa que a gente não sabe, ele se implanta em outros lugares. Quais locais? Na bexiga, no intestino, no próprio ovário, na trompa. Então, a endometriose nada mais é que o tecido que fica na parte interna do útero sai e se implanta em outros locais, como bexiga, como intestino, como trompa, como ovário. No ovário ele tem um nome peculiar chamado de endometrioma. E qual que são as repercussões disso aqui? Bom, pode atrapalhar para ter filho, pode ter dor na relação, pode ter sintomas relacionados a problemas intestinais e até mesmo alterações do ciclo menstrual. Isso é endometriose. Foi? Possíveis causas do porquê que a endometriose começou a existir. A número 1 é a chamada menstruação retrógrada. O que é isso? A mulher menstrua, né? E todo o sangue vai para fora ali da região vaginal, que é o sangue que você tem periodicamente, mensalmente. Pode acontecer de parte desse sangue refluir para as trompas e daí cair na parte abdominal da paciente e com isso ter implantes da doença de endometriose no corpo e se espalhar e daí fazer a endometriose. Essa é a teoria mais válida, mais comum, mais aceita hoje. Tem a de transformação celular, que as células ali da barriga, do peritônio, acabam se transformando devido a alguns processos inflamatórios imunológicos e viram células de endometriose, então assim, que causam essa parte de endometriose, a doença. Tem a parte de sistema imunológico, que é quando o sistema imunológico da paciente é um pouco deficitário e não consegue impedir a formação e inflamação de células que acabam formando e virando essa doença que nós chamamos de endometriose. E também tem um histórico genético familiar. Algumas famílias, mulheres, têm endometriose. Mesmo que aparentemente não tenha nada de errado, elas herdam de mães, avós, como se fosse uma doença hereditária mesmo. Mas, doutor Pedro, tantas formas de ter endometriose, o que isso significa? Na verdade, meninas, isso não é bom. Quando tem muitas pessoas falando de teorias, de como que a determinada doença apareceu ou não, e não apenas um motivo que determina essa doença,
quer dizer que as pessoas não sabem bem direito como que ela originou. Quando tem muita gente falando muita coisa de um motivo só, pode ser que muita gente não saiba tanto. E isso não é bom, porque se você não sabe muito bem a causa da doença, fica mais difícil de você tratar. Vamos aos sintomas da endometriose, porque incomoda tanto as mulheres. Então, o primeiro sintoma, que é aquele que mais incomoda as pacientes, é a dor. Isso, meninas, dor, principalmente próximo do período menstrual. Você está uns dias antes de menstruar e durante o começo da sua menstruação, aquele momento que você tem muita cólica, precisa de remédio, enjoo, passa mal, então aquela dor que deixa você muito mal. Chega a suar frio, às vezes tem que faltar trabalho para não ir. Dor intensa. 2. Cólicas severas. Quando a tua menstruação tá para descer, você fica com aquela posição assim, ó, aquela posição fetal que a gente fala, para você minimizar a sua dor, tentar aumentar teu limiar, né? Você suportar um pouco mais, você fica nessa posição antálgica que a gente fala, que é antidor. Então, devido às cólicas severas. Infelizmente, um sintoma que acompanha a endometriose é dor na relação sexual. Às vezes é mais no começo, no meio, dependendo, pode ser de posição, mas a dor na relação tem muito a ver com implantação de tecido de endometriose perto ali da região de fundo de saco, que fica no final da vagina, e isso quando tem relação a paciente se queixa. E não precisa necessariamente estar menstruado. Em qualquer momento que tenha relação, pode ter dor. Sangramento menstrual intenso ou irregular. Infelizmente, a endometriose pode sim acabar irregularizando o ciclo da mulher. Isso pode dificultar a paciente saber quando ela está ovulando. Então, irregularidade menstrual, sangramento fora do período menstrual e escapes estão associados à endometriose. E também, um dos motivos que nós mais estudamos a doença é que a endometriose ela é muito malvada no sentido que ela causa infertilidade na mulher. Nossa, como assim, Dr. Pedro? A infertilidade causada pela endometriose tem vários processos que podem acabar prejudicando a mulher e dificultando um casal a engravidar. Vamos lá, a endometriose, como ela se implanta fora do útero, em bexiga, intestino, ela tem a tendência de grudar uma estrutura na outra e deformar as estruturas. Então, se ela pega na trompa e começa a esticar, puxar a trompa, ela fica deformada. Então, é o que a gente chama de aderências e cicatrizes que a endometriose faz na barriga, mesmo que a paciente nunca tenha feito uma cirurgia, um apêndice, uma vesícula, uma bariátrica, qualquer cirurgia que abra a barriga já faz um pouco de aderência. Isso é normal, pessoal. Mas a endometriose, por si só, já faz esse tipo de processo inflamatório e cicatricial, dificultando assim a parte anatômica, alterando a anatomia da trompa, dificultando a parte ovariana. Então, esse é um ponto. A inflamação crônica que a endometriose tem, que ela fica inflamando a paciente, por isso que existem várias dietas anti-inflamatórias da endometriose, acaba alterando ali a parte de flora do endométrio e com isso dificultando a implantação do embrião. Mesmo que o embrião se forme, ele não consegue grudar ali no endométrio porque a endometriose está inflamada e pode sim dificultar esse processo de implantação. Vale ressaltar que a própria endometriose libera substâncias mais tóxicas, que são tóxicas principalmente para o óvulo e para o espermatozoide, dificultando a sua união, fecundação na trompa. E não podemos esquecer que como ela se implanta em vários lugares, ela pode ser implantada no ovário, que é o que nós chamamos de endometrioma. Então, é a mesma doença, que é a endometriose, só quando ela está no ovário, chama-se endometrioma. E quando uma mulher tem endometrioma, dificulta muito a ovulação e também aumenta a chance de formação de cistos, atrapalhando todo o ciclo reprodutivo de fertilidade da paciente. Tá, doutor, e como que faz o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico, ele é feito principalmente pela história clínica e exame físico, né? Uma história clínica, o paciente começa a queixar para você que tem muita dor um pouco antes de menstruar, durante a menstruação ela se sente mal, às vezes tem que faltar trabalho, precisa de medicação, passa mal, tem enjoo, então essa é uma história clínica clássica. Tem dor na relação, não está conseguindo engravidar. Então, esses são sintomas associados à endometriose. Mas para diagnóstico efetivo mesmo, se usa duas formas, que é ressonância magnética e ultrassom com preparo intestinal. Esse tipo de exame, ele faz com que você consiga achar os focos de endometriose fora da região uterina. Então, intestino, bexiga, são os exames que a gente considera perfeitos e não invasivos para fazer diagnóstico.
Por último, ainda existe a videolaparoscopia, que você pode entrar com uma câmera lá dentro e avaliar onde tem foco. Normalmente é retirado esses focos de endometriose, mas hoje em dia, com as tecnologias avançadas, esse diagnóstico, apesar de padrão ouro, tem sido cada vez menos usado. E tratamento de endometriose, qual seria? Dr. Pedro, primeira pergunta, endometriose tem cura? E a resposta é não, meninas, porque nós não sabemos efetivamente qual é a causa da endometriose. Então fica muito difícil para nós curarmos esse tipo de doença. Existem tratamentos que aliviam os sintomas, principalmente o de dor, que é a principal preocupação hoje da medicina. O que vocês têm que entender é que a endometriose ela é uma doença da fase reprodutiva. Então, mulheres que ainda não menstruaram ou que já menopausaram não vão ter endometriose, apenas aquelas no momento em que elas estão ovulando, no período reprodutivo, porque daí existe a parte de estrogênio que alimenta a endometriose e com isso perpetua o ciclo de inflamação crônica, cicatrizes, a parte de alteração de fertilidade. Então, o tratamento é focado em diminuir o aporte de estrogênio do próprio corpo para a doença de endometriose. E como que faz isso? Bom, existem várias formas. Uma dieta não inflamatória, que não seja muito rica em proteína e gorduras, você fazer atividade física, beber bastante água, perder peso, obesidade também está ligado a um fator pró-inflamatório para a endometriose. Medicamentos para a dor próximo ali do período menstrual, remédios para enjoo, como Vonal, Ondansetrona, metoclopramida, que é o Plasil, anti-inflamatórios, um Spidofen, um Profenide, que você pode tomar ali para aliviar os seus sintomas de dor, isso no período ali que você sabe que vai sentir aquela dor. Também tem as terapias hormonais, porque pense que o teu ciclo ele é uma montanha-russa, né, meninas? E à medida que você usa um anticoncepcional, principalmente usa a base só de progesterona, exemplo, um AME, um Slinda, um Cerazette, que é muito famoso no mercado, algum que tem apenas um gestodeno. Então todos aqueles que têm apenas desogestrel, só progesterona, eles evitam os picos de estrogênio e com isso evitam a progressão da doença. Também temos a parte cirúrgica, que você operar a paciente, tirar todos os focos de endometriose, ajuda bastante. Óbvio que se você quer engravidar, evitar a manipulação dos ovários, tá? E as terapias complementares que ajudam super também. Fisioterapia, acupuntura, mudança de estilo de vida que eu acabei de citar e o que você conseguir fazer para melhorar e dar mais conforto no seu dia a dia. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também. Eu faço vídeo toda semana sobre saúde da mulher. Um abraço a todas, tchau, tchau.